todas as maldições em Jujutsu Kaisen, tem uma que ganhou o título de rainha. O seu poder era tão grande que ela sozinha derrotaria grande parte dos feiticeiros do mundo Jujutsu. Porém, o que torna Arika mais incrível ainda é o seu vínculo com o Yuta. Juntos, eles podiam fazer praticamente qualquer coisa. Só que, e se Arika fosse ligada a outra pessoa? Será que ela manteria o mesmo nível de perigo? Bom, é isso que nós veremos hoje. Então já deixa o like, se inscreve e bora lá entender como que seria se Yuji Itadori tivesse Arika ao seu lado em Jujutsu Kaisen. Primeiro, para essa timeline funcionar, a gente precisa mudar o ponto de partida da história do Yuji de um jeito muito específico. Na história original, o Yuji é um garoto comum com força física normal, criado pelo avô, que entra no mundo da feitiçaria só quando engole o dedo do Sukuna. Porém, nessa linha do tempo, o gatilho é outro e ele acontece muito mais cedo. Nessa timeline, o Yuji tem uma amiga de infância chamada de Yorimoto Rika. E assim como aconteceu na história original com o Yuta, a Rika morre em um acidente trágico. O Yuji presencia tudo, ele vê a amiga morrer bem na sua frente. E o detalhe que muda tudo é que o Yuji, mesmo sem saber, já nasceu com um corpo diferente e com uma aptidão para controlar energia amaldiçoada. Ele tem o mesmo talento inato do Yuji do original, que conseguiu conter o Sukuna sem se desfazer. Então, quando a Rika morre e o Yuji é tomado por aquela dor, por aquela culpa de não ter conseguido fazer nada, a energia amaldiçoada dele faz algo que ele não pediu e não entende. Ela prende a alma da Rika a ele. E aqui tá o contraste mais bonito dessa premissa em relação ao original, porque com Yuta, a Rika nasce de um amor infantil, de uma promessa de casamento. É um vínculo doce que virou maldição. Porém, com o Yuji, a Rika nasceria de outra coisa, de culpa, de perda, de um instinto de proteção que falhou no momento mais importante. Ele prendeu a Rika porque a alma dele se recusou a deixar mais uma pessoa partir sozinha. E essa diferença emocional é o que vai explicar toda a relação dos dois daqui para frente. E pensa no peso disso, porque o Yuji que a gente conhece tem uma relação muito específica com a morte. O avô dele, no leito de morte, disse para ele ajudar os outros e morrer cercado de pessoas. Isso é a bússola moral do Yuji. Agora, imaginem o Yuji que, antes mesmo dessa lição do avô, já carrega o peso de ter visto uma amiga morrer e de ter, sem querer, impedido a alma dela de descansar. Esse Yuji cresce com uma relação com a morte muito mais complicada, muito mais pessoal, muito mais dolorida. E aí a infância desse Yuji se torna uma coisa completamente diferente, porque durante anos ele seria o único capaz de ver a Rika. Ela ficaria ao lado dele o tempo todo, em silêncio, como uma sombra protetora. E aqui que tá o problema, porque a Rika não é uma maldição qualquer. Ela é uma maldição de grau especial, movida por amor e por instinto de proteção. E ela não entende os limites dos seres humanos. Então toda vez que o Yuji fosse ameaçado, machucado ou simplesmente assustado, a Rika agiria por conta própria. E ela agiria com violência. Agora pensa só no que isso significa para um garoto tentando ter uma vida normal. Por exemplo, se uma criança implicasse com o Yuji na escola, essa criança sofreria um acidente estranho no dia seguinte. Se um adulto levantasse a voz para ele, algo inexplicável aconteceria com essa pessoa. O Yuji vira o centro de uma série de fenômenos que ninguém consegue explicar. E o resultado é que as pessoas começam a se afastar dele por instinto, sem nem entender o porquê. E é aqui que mora a tragédia dessa versão do Yuji, porque a Rika, ao mesmo tempo que protege, ela isola. Ela é a única companhia constante que o Yuji tem, a presença que nunca o abandona, a amiga que literalmente não consegue deixar o lado dele. Porém, ela também é a razão pela qual o Yuji não consegue criar outros vínculos. Cada pessoa que se aproxima demais corre risco, cada amizade nova é uma ameaça em potencial aos olhos de uma maldição que ama o Yuji de um jeito possessivo e descontrolado. E pessoal, o Yuji que a gente conhece é definido pela capacidade de se conectar com as outras pessoas, de fazer amigos, de querer salvar até mesmo seus inimigos. Então imagina o quanto dói para um Yuji com essa personalidade crescer em uma bolha de isolamento forçado, sabendo que a presença que mais o ama é também a que mais afasta todo mundo. A Rika seria ao mesmo tempo a maior companhia e a maior maldição da vida dele. E o Yuji passaria a infância inteira dividido entre o amor que ele sente pela amiga que perdeu e o medo do que ela pode fazer com quem chega perto. Diante disso, quando o avô do Yuji percebe que tem algo gravemente errado acontecendo ao redor do neto, ele faz a única coisa que pode fazer. Ele chama gente que entende daquilo. E quem aparece para investigar é o Satoru Gojo. E esse encontro muda a vida do Yuji para sempre. Porque o Gojo, no segundo em que chega perto dele, sente a Rika imediatamente. Cara, não tem como não sentir. A Rika é uma presença colossal de energia amaldiçoada. Uma maldição de grau especial que os próprios superiores da sociedade Jujutsu no material original acreditavam ser tão perigosa que duvidavam se até mesmo o Gojo conseguiria contê-la completamente. Dito isso, então, o Gojo chega esperando encontrar uma criança amaldiçoada qualquer e encontra uma das maiores concentrações de energia amaldiçoada que ele já viu na sua vida, do lado de um moleque de ensino fundamental. E aqui acontece o momento que define essa relação, porque normalmente a Rika atacaria qualquer feiticeiro que chegasse perto do Yuji. Ela enxergaria qualquer pessoa de poder como ameaça, porém, ela não ataca o Gojo. Ela fica em posição de ataque, tensa, pronta para avançar. Porém,
ela para. E o motivo dela parar é o detalhe mais importante dessa cena toda, porque Arika reconhece o Gojo como alguém conectado ao Yuji. Ela sente, de alguma maneira, que aquele homem de olhos azuis não veio para fazer mal, veio para mudar a vida do garoto para melhor. E isso revela uma coisa sobre Arika que muita gente esquece. Ela não é uma fera descontrolada. Ela tem instinto, tem reconhecimento e tem um grau de consciência emocional. Ela ama o Yuji e age com base nesse amor. E o Gojo, vendo aquilo, vendo uma maldição de grau especial se conter por vontade própria ao lado de um garoto com um corpo físico já anormal, entende na hora que o Yuji não é uma criança amaldiçoada comum. Ele é uma anomalia que o mundo da feitiçaria nunca viu. Baseado nesse fato, o Gojo, sendo o Gojo, decide ali mesmo que vai treinar esse moleque pessoalmente. Não por obrigação, mas por fascínio. E aí começa a fase mais interessante dessa timeline, que é o Gojo treinando um Yuji que tem Arika ao seu lado. Também, esse acontecimento cria uma camada técnica que torna esse Yuji ainda mais absurdo, porque junto com Arika, esse Yuji manifesta a técnica de cópia. No começo, de um jeito sutil. Ele observa movimentos de luta, estilos, padrões de energia e começa a reproduzir aquilo naturalmente, do mesmo jeito que o corpo dele absorve técnicas físicas com uma facilidade anormal. Porém, com o tempo, fica implícito que esse Yuji pode copiar não só movimentos, mas técnicas amaldiçoadas. E é aqui que a Arika se torna essencial, porque ela funcionaria como sistema de armazenamento dessas técnicas copiadas. No material original, a Arika do Yuta é exatamente isso, uma unidade de armazenamento com vontade própria, capaz de guardar energia amaldiçoada, técnicas e armas. Então, nessa timeline, cada técnica que o Yuji copia, Arika guarda. Cada habilidade que ele absorve, Arika mantém acessível. O Yuji vira uma biblioteca ambulante de técnicas com a rainha das maldições servindo de cofre. E pensa só como que isso combina com o estilo do Yuji, porque o Yuji não é o Yuta. O Kotsu Yuta tende a utilizar Arika como suporte, como reserva de energia, como explosão de poder em momentos críticos. Contudo, o Yuji é um lutador físico por natureza. Ele é o cara que entra na porrada, que utiliza o punho divergente, que aprende o Black Flash mais rápido do que qualquer um. Então, pensando nisso, o Yuji usaria Arika de um jeito completamente diferente. Ele usaria ela como parceira de pancadaria. Imagina só a dinâmica de combate disso. O Yuji pressionaria o inimigo pela frente com a força física absurda dele, com socos carregados de energia amaldiçoada com a velocidade insana. E Arika atacaria simultaneamente pelos lados e por trás, com aquela força descomunal que esmaga qualquer maldição em um único golpe. Diante disso, o inimigo ficaria preso entre dois combatentes que se complementam perfeitamente e não conseguiria nem respirar durante a luta. Ou seja, a gente precisa admitir que esses dois seriam uma das duplas mais brutais que o universo de Jujutsu Kaisen poderia produzir. E tem mais, porque Arika funcionaria como defesa automática. O Yuji poderia lutar de forma muito mais agressiva e imprudente do que qualquer outro feiticeiro, porque ele sabe que se alguém tentar acertá-lo pelas costas, Arika interceptaria. Ela cobre os pontos cegos dele sem ele nem precisar pensar. Agora vamos entrar em uma camada mais densa, porque diferente do material original, aqui, com Arika ao seu lado, o Yuji deixaria de ser visto como um estudante promissor e passaria a ser visto como uma ameaça estratégica desde cedo. Primeiro, o evento envolvendo o dedo do Sukuna vai acontecer de forma diferente, porque quando ele tem 15 anos, uma missão surge e ele é mandado para uma escola normal para investigar os eventos anormais que estavam acontecendo. Lá, ele descobre que um jovem chamado Yoshino Junpei está envolvido em algumas mortes. Porém, quando ele vai confrontar o Junpei para obter respostas, o Mahito e o Jogo aparecem para emboscá-lo. Nesse momento, o Yuji até se prepara para lutar, porém quando ele invoca Arika e pede para ela avançar, o Kenjaku aparece e em uma armadilha faz ele engolir o dedo do Sukuna. Com isso, o objetivo das maldições havia sido completado, então o Mahito apenas transforma o Junpei em um mantra segurado e todos vão embora, enquanto o Sukuna desperta pela primeira vez. Dito isso, assim como aconteceu no material original, o Sukuna não consegue fazer muita coisa, porque logo o Yuji recupera o controle. Porém, essa pequena luta alertou o Gojo, que rapidamente se moveu até o local e percebeu logo o que havia acontecido. Diante disso, ele pergunta se o Yuji pode controlar o Rei das Maldições, e após receber a confirmação, eles retornam para a escola Jujutsu, onde precisarão lidar com esse problema. Pessoal, esse evento muda completamente a relação dele com os superiores da sociedade Jujutsu, porque pensa só na lógica fria e cruel dos velhos da escola. No original, eles já queriam executar o Yuji por ele ser o receptáculo do Sukuna. Só que agora imagina um Yuji que, além de carregar o Rei das Maldições, já carrega uma Rainha das Maldições do lado de fora, uma maldição de grau especial que eles acreditam que daria trabalho até mesmo para o Satoru. Esse Yuji seria classificado como um dos seres mais perigosos vivos, e possivelmente a ordem para sua execução seria emitida. E aqui tá a ironia dessa timeline, porque os superiores teriam razão em ter medo, porém pelos motivos errados. Eles temeriam o poder do Yuji, mas o verdadeiro perigo do Yuji nunca foi o seu poder, foi o que ele faria com esse poder se alguém ameaçasse as pessoas que ele ama. Um Yuji com Arika sendo o receptáculo do Sukuna, encurralado politicamente, tratado como arma a ser controlada ou eliminada, seria empurrado exatamente para o tipo de situação que desperta o pior cenário possível. Uma maldição de grau especial movida a amor protetor sendo provavelmente
provocada a defender o garoto que ela adora. Dito isso, os clãs de feiticeiros começaram a disputar o futuro do Yuji. Alguns querendo executá-lo, alguns querendo controlá-lo, alguns querendo usá-lo como arma. O Yuji viraria um ponto de disputa política na sociedade Jujutsu inteira, e Arika seria a razão central dessa disputa. Porém, o Gojo no meio disso seria a única barreira entre o Yuji e os que querem transformar ele em ferramenta ou em cadáver. Ou seja, enquanto o Satoru continuar vivo, é ele quem manda de verdade. Porém, o tempo passa e chegamos ao incidente de Shibuya, um momento onde o Yuji está completamente mais poderoso do que o original. Ele passou boa parte da sua vida trabalhando sob a supervisão do Gojo, e claro que com Arika ao seu lado, ele consegue superar quase qualquer obstáculo. Porém, o Kenjaku é muito esperto, e ele elabora um plano para conseguir selar o Gojo e deixar o Yuji sozinho. Então, depois que isso acontece, o Jogo e o Mahito novamente são enviados para parar o Yuji, o que resulta em uma grande batalha. Primeiro, assim que as maldições aparecem em sua frente, o Yuji começa a ferver em fúria e avança em uma velocidade descomunal. Antes que o Jogo pudesse revidar, ele acerta um Kokusen e Arika aparece atrás para tentar finalizar. Contudo, o Mahito intervém jogando vários humanos transfigurados no meio, formando uma parede e impedindo que a Rainha das Maldições desse esse golpe fatal. O problema é que o Yuji não ia ficar parado apenas observando isso acontecer. No momento em que a parede emergiu, ele já estava correndo novamente, e antes que o Jogo pudesse fazer os selos para expandir o seu domínio, dois sapos aparecem ao seu lado e puxam seus braços com a língua. Sim, exatamente isso que vocês pensaram. O Yuji tinha copiado a técnica das 10 sombras anteriormente do Megumi, e isso fez ele ganhar tempo suficiente para acertar um Black Flash tão poderoso que destruiu completamente o corpo do Jogo, exorcizando ele na hora. Diante disso, o Mahito fica incrédulo, sorri, porque finalmente chegou sua hora. E essa luta nessa timeline seria fascinante por um motivo muito específico, porque o Mahito é uma maldição que manipula a alma diretamente. O toque dele remodela a alma de quem ele encosta e é o pesadelo completo para qualquer feiticeiro. Porém, pensa no que acontece quando o Mahito tenta utilizar a transfiguração ociosa nesse Yuji. Mesmo nessa timeline, o Sukuna ainda existe dentro dele, e o rei não permite que isso aconteça. Ou seja, quando o Sukuna expulsa a presença do Mahito cancelando a sua técnica, Arika aproveita a abertura e faz algo brutal. Ela devora o braço do Mahito. E aqui tá a mecânica mais interessante dessa timeline, porque Arika, consumindo parte de uma maldição ligada à manipulação de alma, poderia permitir que o Yuji começasse a entender a alma de um jeito que ele jamais entenderia sozinho. O conhecimento da forma da alma que no original o Yuji só desenvolve muito mais tarde com muito mais custo, poderia começar a se formar aqui, através da Arika absorvendo a essência do próprio especialista em almas. Agora, pensa no que isso significa para o confronto, porque agora o Yuji, além de poder utilizar a transfiguração ociosa, ele pode saber exatamente como vencê-la. E é isso que ele faz. Depois de lutarem por um tempo e o Mahito assumir a sua forma completa, o Yuji utiliza a fala amaldiçoada do Inumaki para mandar o Mahito parar, e depois, junto da Arika, ele consegue acertar um Black Flash em conjunto com uma transfiguração ociosa, causando um colapso na alma da maldição. Contudo, obviamente, alguém já estava esperando por isso, e é aqui onde o Kenjaku entra novamente. Assim como no original, ele aparece no momento em que o Mahito iria ser morto para poder capturá-lo. Só que dessa vez, ele vem com uma vantagem. Ele captura o Megumi Yanobara com a ajuda da Uraumi e diz que só vai libertá-lo se o Yuji aceitar fazer um voto vinculativo com ele. A exigência era muito simples. Em troca da vida de seus amigos, o Yuji deveria comer 10 dedos do Sukuna de uma só vez. Claramente, o Yuji aceita. Porém, isso faz com que haja uma sobrecarga e o Sukuna tome posse por alguns momentos. Também, como o Kenjaku disse, ele soltou os outros dois, porém, só para o Sukuna arrancar o próprio dedo do Yuji e forçar na boca do Megumi, exatamente como aconteceu no original. Graças a isso, nós temos uma repetição do incidente de Shinjuku, porém quase todo mundo sobreviveu até aqui. O Nanami tá vivo e a Nobara não foi pega. Porém, o Gojo ainda continua selado e eles precisam libertá-lo para poderem parar o Sukuna. Obviamente, eles conseguem ir atrás do anjo e libertar o Gojo, porém, durante esse tempo, o Sukuna já dominou perfeitamente o corpo do Megumi. Diante disso, a luta nessa timeline começa com uma do original. Gojo de um lado, Sukuna do outro. Guerras de expansão de domínio. Porém, quando o Mahoraga aparece na luta, o Yuji interfere. Galera, além de ter treinado por um tempo, o Yuji agora consegue dominar a técnica do Sukuna que ficou registrada no seu corpo. Ou seja, primeiramente, assim que ele entra na batalha, ele diz para Arika atrapalhar o outro Shikigami e avança contra o Sukuna para ganhar tempo. Nesse momento, ele utiliza um desmantelar de longe só para fazer o Rei das Maldições recuar, e isso foi suficiente, porque o Gojo já havia terminado de preparar o roxo. Diante disso, o Yuji chama a Arika de volta e o roxo acerta em cheio o General Divino. Porém, mesmo com o Mahoraga derrotado, ele já havia completado de se adaptar ao infinito. E é nesse momento que o Sukuna tenta utilizar o corte que divide o mundo. Mas o Yuji prevê que isso pode acontecer e utiliza o Boogie-Woogie que ele havia copiado do Todo para trocar o Gojo de lugar com o próprio Sukuna. Tudo foi muito rápido, nem mesmo o Rei das Maldições previu que isso poderia acontecer, e com isso ele tenta desviar, porém o seu braço é cortado. E antes que ele pudesse utilizar a técnica amaldiçoada reversa para se curar, os dois já estavam em cima dele, acertando ataques sem parar. E então, quando a oportunidade surge, o Yuji mais uma vez utiliza o seu desmantelar junto com a transfiguração ociosa do Mahito, o que faz a alma do Sukuna e do Megumi serem separadas. Nesse ponto, não
não havia mais o que fazer. O Rei das Maldições havia sido obliterado e Gojo e Yuji saíram como vencedores. E aí galera, quando você junta tudo isso, o que essa timeline revela é uma versão do Yuji que é ao mesmo tempo muito mais poderosa e muito mais completa emocionalmente. Esse Yuji seria sem nenhum exagero uma das maiores ameaças que o mundo da feitiçaria já produziu. A fusão perfeita entre força física impossível, energia amaldiçoada quase infinita, cópia de técnicas e um espírito de grau especial que atacaria qualquer um que ousasse tocá-lo. Contudo, a mudança mais importante dessa timeline não é o poder. É que esse Yuji nunca estaria sozinho. Por mais que ele não tenha salvo Arika quando criança, ele salvou quase todos seus amigos depois disso. E agora me conta nos comentários, você acha que o Yuji com Arika seria muito mais forte do que o Yuta com Arika? No mais, se curtiu o vídeo deixa o like, se inscreve e se você quiser ver como que seria se Yuji Itadori tivesse os poderes do Sukuna desde o início, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.